Obrigada. Gente, boa tarde a todos. Todos me escutam bem? Sim. Eu vim para cá refugiada do frio, né? Como a maioria de todos. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, aprendendo. Gosto também de estudar André Luiz, né? Essa obra em especial é uma obra bem importante, né? Que traz temas basilares para a doutrina. Fiquei feliz com esse tema, reli o capítulo, né? E assim, o instrutor especial dessa obra, Alexandre, sempre, pelo menos a mim, não sei se vocês têm a mesma impressão, cala fundo, né? Os ensinamentos dele. Todos os instrutores transmitem ensinamentos elevados, mas Alexandre tem uma vocação especial. Em grupos, eu geralmente me sinto mais confortável e acho que ajuda também na dinâmica que quem quiser se posicione durante, né? Então se sintam confortáveis, se vocês assim desejarem. Eu não fico chateada de vocês fazerem ponderações, colocações, perguntas durante. Caso não haja, a gente deixa, né, as perguntas para o final. Mas de minha parte eu gosto dessa dinâmica, dessa conversa. Seu nome e o nome dele? Francisco. Eu gostei muito do comentário de Francisco sobre essa mensagem inicial e eu gosto de fazer uma costura da mensagem inicial com a mensagem que a gente vai trabalhar, porque as coisas não são por acaso. Veja que a mensagem versa sobre como o nosso pensamento pode gerar a vida que nós queremos em derredor dos nossos passos, né? E ele falou muito bem sobre isso estar nas nossas mãos. Freud tinha uma frase, né, uma colocação que ele dizia: os neuróticos, a maioria de nós, sofrem sobretudo de reminiscências, de lembranças. Então essa frase não é assim nova por Freud. Sêneca, filósofo estoico, já dizia bem antes de Freud que nós padecemos das nossas memórias, das nossas lembranças. Então a forma como a gente revisita o passado, como a gente vive e nutre os nossos pensamentos, podem sim influenciar o nosso estado de ânimo, a quem a gente atrai, a quem a gente afiniza, encarnado ou desencarnado. Às vezes a gente fica meio reflexivo sobre as situações que nos chegam. Padrões de relacionamento, pessoas que frequentemente atravessam a nossa vida, situações que se repetem. Emmanuel tem uma expressão para isso que ele chama de situações magnéticas. E o magnetismo fala de atração e repulsão de corpos. Então o pensamento tem essa característica, às vezes não apenas o pensamento, mas o gênero de provas. Porque como a gente está numa reunião espírita, e é muito útil para a gente pensar que algo que aconteceu em vidas transatas, que a gente ainda carregue, por exemplo, como uma culpa inconsciente, pode nos atrair a situações que hoje nos sejam desprazerosas e que a gente gere um estranhamento. Mas isso me é tão desagradável. Por que razão eu ainda me encontro me deparando com esse tipo de situação? E não é porque seja inconsciente que a gente não tem responsabilidade sobre isso, no sentido de que isso está relegado ao plano afastado da consciência e eu não preciso saber, né? E de certa forma, o Espiritismo nos ajuda a entender que a forma como a espiritualidade superior nos ajuda para que a gente lide com aquilo que está no esquecimento do passado é justamente analisando as nossas inclinações, as nossas tendências, as nossas intenções e as influenciações que a gente sofre. Então, veja como isso tem tudo a ver com o capítulo que a gente está tratando. Vamos falar um pouco assim, de uma forma geral, sobre o capítulo. O capítulo fala sobre influenciação de uma forma geral. Nós somos antenas psíquicas irradiantes, então a gente pensa sempre, mesmo que não queiramos pensar. A natureza do que a gente pensa, a gente vê no capítulo, está diretamente relacionado com o que a gente agasalha nos nossos sentimentos. Então, se a gente quer mudar a vibração do que a gente pensa, a natureza do que a gente pensa, a gente precisa sentir de uma forma diferente. Muita paz. A gente precisa sentir de uma forma diferente. E para isso,
a gente precisa conviver. E conviver conosco, porque a nossa primeira morada, Jesus falava, né, sobre as muitas moradas na casa do Pai, ela não é a casa onde nós estamos domiciliados. É a nossa psicosfera mental, porque nós estamos convivendo diariamente, o tempo inteiro, com os nossos hábitos mentais, com os pensamentos que a gente agasalha. Embora nós não possamos exatamente ter controle sobre aquilo que eu penso, não queria pensar mal de Jorge, mas pensei. E o pensamento vem, eu posso escolher o que eu vitalizo. A gente aprende isso também com a doutrina espírita. É como quando a gente está sintonizando um canal na TV. A gente troca de canal, sabe qual o canal que vai aparecer, mas muitas vezes desconhece a programação que vai surgir. Mas a gente pode escolher permanecer ou mudar. Nem sempre é fácil mudar um pensamento. E com esse capítulo a gente entende por quê. Primeiro porque esse pensamento pode ser reflexo de um hábito agasalhado há muito tempo, há muitas vidas por vezes. Segundo, porque nós somos a soma de muitos e nós pensamos também em conjunto. Então muitas vezes é do nosso desejo mudar o pensamento, mas as mentes que se afinizam conosco não estão querendo facilitar o nosso trabalho. E aí a gente tem uma distinção entre influenciação e obsessão. Kardec define em O Livro dos Médiuns que a obsessão se caracteriza por uma influência pertinaz a ponto de causar uma espécie de imantação psíquica, às vezes com reflexo, inclusive, sobre o corpo físico. E isso não diz respeito exatamente a um mau pensamento que a gente tem, mas a forma moral como a gente se conduz e que a gente vai estruturando, reformando e transformando ao longo do tempo e à medida que a gente vive. Então, no capítulo, especificamente, a gente percebe que, enquanto nós estamos num contexto de estudo, as nossas mentes, pelo menos é a nossa tentativa, tenta focar naquilo por que a gente veio, né? No assunto, nos pensamentos elevados, nos ensinamentos edificantes, naquilo que a obra nos traz. E a espiritualidade superior não é indiferente ao nosso desejo de ascensão, tanto que aqui se faz presente, nos ajudando, blindando magneticamente, por vezes, influências que podem ser as nossas companhias do dia a dia e que gentilmente eles podem fazer, né, uma espécie de filtro para que permaneçam do lado de fora e aqui estejam outras companhias, para nos dar a oportunidade do respiro. Porém, saídos daqui, em que nós estamos sendo estimulados, né, a manter os pensamentos elevados, nesse tipo de reflexão, os pensamentos de sempre retornam com força total. Por quê? Porque essa força, ela é potencializada, vamos dizer assim, por outras mentes que como nós, também são antenas irradiantes. Eu gosto desse termo de antenas irradiantes. Eu me formei na parte de engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, né, por isso, e também porque quando a gente estuda, é uma abstração, então eu vou convidar vocês a imaginarem. É como se nós estivéssemos num mar de ondas, e essas ondas têm diferentes frequências, né, diferentes comprimentos de onda. Então, eu não sei se vocês já viram aquelas antenas de estação rádio base, né, que a gente tem espalhados pela cidade, e na federação, né, tem uma boa concentração daquelas antenas. A gente tem saindo dali sinais de TV, né, sinais AM, sinais FM, a gente tem as antenas de celular especificamente, né? A gente tem radiação de outros tipos de conexão, radiação Bluetooth, radiação sem fio da internet de casa, né? Radiação infravermelho do sol, ultravioleta do sol. Então, se nós pudéssemos ver, e eu penso particularmente que é da misericórdia do alto que a gente não veja, porque o espectro eletromagnético é imenso e o que nós conseguimos ver a olho nu é uma faixa muito, 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 muito estreita. Se conseguíssemos ver, nós estaríamos com uma visão assim, tentem imaginar, afogados
num mar de muitas cores, de muitas frequências diferentes. E isso, observe que eu falei de equipamentos elétricos, né? Falei de TV, de rádio, de telefonia, de internet de casa, mas não falei de pessoas. Imagine adicionando pessoas, porque é como se cada um de nós fôssemos essa antena. E essas frequências ou comprimentos de onda, embora não haja assim, pelo menos eu não conheço, um estudo científico que catalogue isso, como tem, né, para a parte da engenharia elétrica nesses equipamentos, cada, vamos pensar assim, patamar de pensamento, né, nível de ideias relacionadas à prece, ideias relacionadas à cólera, ideias relacionadas à mágoa, eu imagino, deve ter o seu comprimento de onda específico. Ou seja, a fonte dessa irradiação sendo o nosso sentimento, à medida que a gente muda o sentimento, essa irradiação também muda. E aí, se vocês já não estão tontos com essa história toda, imagine esse monte de anteninhas aqui embaralhada no dia a dia. Kardec vai explicar de uma forma assim, mais lúdica, digamos assim. Isso no capítulo 14 de Os Fluidos, de A Gênese. Porque ele vai falar assim sobre o mal-estar que a gente sente em certos ambientes, né, que refletem o pensamento dos circunstantes, que por vezes não são agradáveis ou à nossa pessoa, ou são pensamentos dissonantes, pensamentos que estão contrários à lei de amor, pensamentos de ódio, pensamentos de vingança, pensamentos de ressentimento, enfim. E que às vezes quando nós entramos num ambiente ou um ambiente de prece ou um ambiente amistoso de pessoas que a gente, por nós são queridas, que a gente se sente acolhido, que a gente sente como um abraço, que a gente se sente em paz por conta desse tipo de vibração. Então, no capítulo, a gente tem a excursão de propaganda da qual André Luiz faz parte, orientado pelo instrutor Alexandre, acompanhando uma pequena família, né? A mãe, o filho e uma outra filha. Os dois, a mãe e o filho, candidatos à mediunidade, a menina não. E André Luiz é chamado nessa excursão, né? Acompanha essa excursão, para que ele possa observar o poder dessa influenciação. Então eu trouxe um trechinho, né? Logo no início do capítulo 5º, que diz assim: a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera purificando-a. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. De fato, né? Eu estudei engenharia elétrica e eu não vi em nenhum lugar dentro daquilo que eu estudei, né, na faculdade, esse estudo das propriedades elétricas da atmosfera tendo por base no pensamento. Talvez até num mestrado, no doutorado já haja, né, estudos dessa ordem, visto que a coisa vai evoluindo bastante. Mas aqui, só para ilustrar isso, na obra Libertação, que é uma obra que vem depois de Missionários da Luz, o instrutor espiritual dessa obra dá um exemplo. Quando a gente entra na igreja, em qualquer templo sagrado, independente da denominação religiosa, normalmente a gente sente uma pacificação, né? É um ambiente normalmente acolhedor, e independente do nosso credo. E aí o instrutor espiritual explicava: André Luiz, ao longo do tempo, são milhares de pessoas que se reúnem nesse local, movidas pela própria fé, que direcionam ao alto a prece. E a prece tem uma característica de santificação da atmosfera. Então, esse clima mais elevado que você sente é porque aí na igreja, pela parte de dentro, tinham aquelas formações de gesso, né? As imagens. Essas estruturas materiais, ao longo do tempo, ficaram impregnadas pelo magnetismo do pensamento dos fiéis. Então, quando as pessoas entram, é como se essas propriedades magnéticas se irradiassem quais ímãs poderosos,
né, sobre os fiéis ou sobre os visitantes. Por vezes a gente entra num templo desse só para orar, só para, né, buscar um momento de reflexão. Então aquilo retorna. E fora isso, ele disse, nesse ambiente, por afinidade e influenciação, frequentam espíritos que também estão consoantes esse nível de pensamento. Então, esse ambiente, lógico que tem companhias de todo tipo, mas também é habitado pela espiritualidade que ajuda nessa poderosa influência. Então, o que ele está falando assim do poder da prece, esse poder purificador, é justamente por isso. A gente ainda não conhece com qualidade, não conhece com profundidade esse tipo de propriedade, como isso se manifesta. Mas Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma explicação, que na minha modesta opinião, é uma explicação bastante consistente e que fala um pouco sobre esse mecanismo. Está no capítulo 27, Pedi e obtereis, item 10, ação da prece e transmissão do pensamento. Ele vai dizer assim: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Mergulhados todos que estamos no fluido universal, que ocupa o espaço, ele recebe da vontade do Espírito um impulso, ou seja, o fluido é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido se estendem ao infinito. Essa explicação ele repete no capítulo 14, os fluidos de a Gênese. Nós estamos respirando naquilo que filósofos, que cientistas do passado chamavam de éter, que nós espíritas, boa tarde, chamamos de fluido universal. E esse fluido oferece uma capacidade de fazer repercutir os nossos pensamentos, assim como o ar é veículo para a transmissão do som. Só que tem uma diferença, né? Existem locais onde há ausência de ar, mas não existem locais onde há ausência de fluido universal. E aí ele continua dizendo: se o espírito dirige o pensamento para um ser qualquer, seja na Terra ou no espaço, ou seja, eu posso dirigir o meu pensamento para Júpiter, para outros universos, se assim eu conceber. De encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento como o ar transmite o som. Então, se eu estiver em casa e fizer uma prece para meu pai, Deus o livre e guarde, que está no hospital, encarnado a encarnado, eu endereço o meu pensamento e esse pensamento se repercute através do fluido universal e o atinge. Porém, durante essa prece, né, pedindo, por exemplo, pela saúde dele. Porém, Kardec também vai explicar, os efeitos da repercussão dessa prece variam de acordo com o merecimento e com o estado mental daquele que é o receptor. Porque às vezes eu estou em vibração de prece e ele está, boa tarde, se queixando do adoecimento e reclamando da vida. São faixas mentais diferentes. Não existe a recepção, né? Exatamente. Então, esse benefício da prece não se perde. O pensamento, ele teve o seu destino. E essas vibrações podem, inclusive, retornar para mim. Ou serem endereçadas para outros padecentes que estejam em condição de receber aquela boa vibração, né? A gente já deve ter ouvido falar da hora do Ângelus, que é uma hora em que comumente, né, às 18 horas, muitas pessoas se reúnem culturalmente. Então, o clima psíquico de fato muda. Não é misticismo, mágica, eu sinto que é assim, por conta dessa influência recíproca, né, de pensamentos na mesma vibração. Você estava falando sobre essa questão, e aí aconteceu há pouco tempo agora. Eu trabalho eu sou gestor de franquia, então eu
estava viajando no Brasil abrindo unidades da empresa que eu trabalho. E a gente estava fazendo a visitação na unidade de Bom Jesus da Lapa. E por sinal agora está finalizando o período de romaria deles lá. E aí a gente lá, o amigo foi comigo, ele estava iminente fazer uma cirurgia no joelho. Ele estava andando muito complicado, sentindo muitas dores e tal. Ele fez assim, você me leva lá na igreja de quando eu fui lá, eu já falei que pode me falar tão bem, não sei o que e tal. Você leva. Aí assim a gente terminou o dia, fomos até lá, aí como a gente já estava nesse período, você pode estacionar perto e tal. Aí me dirigiu um senhor que era guardador de trânsito, mas assim, poxa, meu, eu estou com esse amigo, ele está com muita dificuldade para andar. Eu não queria parar o carro tão distante por conta do problema dele. Ela disse, não, tudo bem. Eu disse, vai ser rápido, eu só queria levar ele até a igreja, que ele pediu para conhecer e voltar. Assim, deu tudo certo. Ela vai deixou, eu andei com ele, entramos na igreja, mostrando ele as coisas e tal. Aí eu disse, ó, na gruta que eles dizem aqui que tem uma questão que é sagrada, não consegue entrar porque é muito baixinho, você não vai conseguir se abaixar. Mas as pedras aqui, a gruta em si, a forma da construção, tem uma energia única. Isso que a gente está lá e viu uma senhorinha do nada, fez assim, meu filho, você nunca veio aqui? Isso com ele. Ele fez, não. Eu fiz, você está gostando? Eu disse, estou. Aí eu fiz assim, e por que você está assim com ar de triste? Eu falei assim, não é triste, não, é preocupado. Eu disse, por quê? Eu falei assim, não, porque eu vou fazer uma cirurgia no joelho e tal, e eu vim aqui para pedir uma proteção, pedir um amparo. Aí ela olhou para mim e fez assim, você já vi que é cheio da fé, porque você está, ele disse assim, quem me dera, senhora, mas a fé a gente tem que trazer o tempo todo do nosso lado. Ela fez assim, você sabia que as rochas aqui, quando a gente tem um merecimento, que a gente encosta nela, ela pode minar água, e essa água é sagrada. Aí ele fez assim, olhou pra mim assim, mas eu senti um ar de que, tipo, será? Aí, assim estávamos. Aí eu agradeci a ela que ela fez a explicação de como surgiu, como foi lindo, uma coisa única. Aí eu disse assim, senhora, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência conosco. Que Deus te abençoe. Ela abençoe vocês também, ó. Fique tranquilo, vai dar tudo certo na sua cirurgia. Vamos agradecer novamente, vamos saindo. Aí o negócio fez assim para mim, leve ele ali. E eu sou muito, assim, obediente com essas coisas. Ele me dirigiu ao local. Aí quando ele chegou, ele fez assim, pô irmão, que lindo isso, né? Aí eu disse assim, é muito bonito. Aí eu fiz assim para ele, por que você não pede aquilo que você veio pedir aqui? E acreditem, ele fechou os olhos, fez uma prece e pediu para que naquele momento a água pudesse jorrar, para que ele pudesse passar. E creio, a água começou a jorrar. E aí, assim, ele parou para mim e ficou estupefato, né? E eu disse assim, agora agradeço, porque a gente precisa ter essa relação com as coisas, a gente precisa ter gratidão por aquilo que a gente recebe. É muito mais do que a água jorrar, é a tua fé, é a tua promoção, é o teu estado de busca que nesse momento você está tendo talvez a certeza, e assim não foi. Ele fez a cirurgia, porque o médico deu, acho que era 45 a 60 dias para ele voltar a andar. Com 15 dias ele já estava andando, e até eu disse assim, rapaz, menos, não vai de vez não, vai com calma, segura a muleta aí. Ele fez assim, o médico até mandou eu tirar, mas eu estou aqui com a muleta. Mas é aquilo que você está falando sobre a questão da emoção, da fé, do buscar, do acreditar, do colocar-se realmente em sintonia. Não é só a gente às vezes ficar achando que, né, eu acho que você tem que ter uma fé muito direcionada, uma questão muito forte para que as coisas também você receber, como você falou, merecimento. Eu acredito muito nessa questão de que a gente precisa emanar os nossos pensamentos, né, como o Bernardo diz aqui o tempo todo, né, que realmente quando a gente entra, aqueles que não são convidados a entrar na casa ficam lá de fora, mas como você bem disse, mas e quando a gente sai, qual é o nível de pensamento que eu estou? Então eu posso trazer, arrastar todo mundo de volta para minha companhia. Então a gente realmente planificar os pensamentos para que a coisa comece a ganhar um outro ar, uma outra psicosfera em torno de nós. E também o antagonismo existe, né? Em um ambiente de luz, certamente se nós, né, visitarmos uma penitenciária, uma detenção, ainda que vazia, né,
poderemos perceber realmente uma energia contrária a essa ilustração que o Ricardo trouxe, dado que ali encontram-se, na grande maioria, mentes encarnadas e desencarnadas, na grande maioria voltada ao crime. Sabemos que existe a possibilidade de inocentes, mas voltadas ao crime, né? Sofredoras de modo, eu digo assim, das suas atitudes, porque sofredores, né? Todos nós o somos, mas certamente, né? É possível perceber esse antagonismo, né? Entre a luz e aquele ambiente mais carregado ali, né? Com as mentes que ali se encontram ou estavam, né? Porque pode estar vazia um determinado ambiente, mas deve ter esse pesado. Bem colocado o que vocês falaram. O que Ricardo fez, né, que ele ouviu a intuição, fez lembrar do texto Alexandre intuir a menina, né, para que ela pudesse, a jovem, para que ela pudesse conversar com a mãe e com o irmão. E aí tem uma pergunta interessante, já puxando um pouco para o final do capítulo, que André Luiz vai perguntar assim: mas é uma menina jovem, de 16 anos, né, pelo que André Luiz narra de uma forma muito sutil, mas ela ainda não teve experiências sexuais, ela não tem débitos muito clamorosos do passado, ela não viveu muitas coisas ainda, está começando a vida. Então, entre aspas, ela é um vaso, Alexandre diz isso, que está com as conformações como veio da espiritualidade, basicamente, né? Então, para ela é mais fácil. E André Luiz, e para a maioria de nós, que já cometemos os nossos percalços, que temos os nossos desafios, que já temos os nossos pensamentos consolidados. E Alexandre vai dizer, tão natural quanto. A questão é que nela existe a boa vontade, que qualquer um de nós, através do trabalho, esse trabalho íntimo, né? O desejo de fazer o bem, o desejo de, mesmo em ambientes inamistosos, da gente perseverar com aquele ideal que a gente abraça, é possível que a gente também se abra para esse tipo de intuição. A grande questão é que, por vezes, nós ficamos mais afeiçoados do que desejaríamos também de pensamentos de mágoa, de ressentimento, de raiva, de queixa, e isso nos atrapalha, né? São essas nossas imperfeições morais, essas nossas sombras, que são o maior óbice. Né? Como é seu nome? Rosângela. Rosângela deu o exemplo das penitenciárias e eu me lembrei também do serviço das ruas, porque às vezes a gente vai fazer um serviço na rua, é um serviço para nós simples, né? Prazeroso, que a gente percebe essa troca direta, imediata, né? Que muitas vezes a gente se emociona porque aquela necessidade, né, imperiosa ali na nossa frente, a necessidade do básico. E por vezes, não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas a gente também se sente mal. Porque é um ambiente de muita privação, é um ambiente de miséria, é um ambiente de violência, é um ambiente hostil, de abandono, né? E como eu vou me sentir mal fazendo o bem? E como eu vou lidar com isso? De uma forma extremamente natural. Porque nós também, no nosso dia a dia, nos nossos desafios, precisamos lidar, muitas vezes, com essas nossas emoções contrárias, com essas ambivalências que a gente padece. Então, basta que a gente selecione aquilo a que a gente vai dar atenção e o que a gente deseja focar. Né? Você deixa eu falar só uma coisa. Eu andava louca para participar de um grupo de rua, de sopa. Aí um dia eu vou em casa e um amigo meu, olha, você que anda louca para mim, nunca substitui uma pessoa que não veio para o grupo, nunca frequenteado, nunca tinha entrado no centro, nem nada. Aí eu disse, e aí eu falo com quem? Tem não, para não sei quem, das pessoas responsáveis, o senhor lá, era um casal. Aí eu saí da minha casa, desci, era ali no dia. Foi no dia, naquele Leopoldo Machado. Aí eu entrei, procurei a pessoa, aí disse, bora que a gente vai começar a oração. Aí faz a oração antes de sair com a sopa, né? Aí vai, você vai entregar os pães, você vai fazer isso, você vai dar café, você vai dar água, que a gente leva para água, E o trajeto era toda via 7 portas, aí passava naquele posto de gasolina, aí abordava a galera que estava dormindo, depois nós íamos ali para a antiga Ceasa. Minha amiga, eu tomei um susto, porque
O pessoal que estava nos passeios, ok, foi o povo saindo de dentro do esgoto. Ó, chega meio arrepiado. Ali aquele rio, quando ali no esgoto, né? É um rio, um rio que ficou seco, que ali era um rio mesmo. E aí, na hora aí, o rapaz disse assim, bora minha amiga, chama um povo ali. Eu disse, onde você vai lá, menina? Ele, bora. Quando ele chegou na beira assim, a sopa, misericórdia, meu Deus, como saiu gente dali de dentro. Eu sou pela menina, como é que eu vou embora aí? Ele, minha irmã, pra você ver. Aí, o que você falou, né? Eu, na hora, assim, eu entrei em choque. Eu não sabia mais qual era a minha função, eu não sabia nada. Eu fui um choque muito grande, porque você vê pessoas morarem na rua, embaixo da marquise, tal. Okay. Mas ali dentro daquele buraco, minha irmã, eu entrei em choque. Eu entrei em choque quando eu vi um pouco saindo dali de dentro. Aí ele, e aí? Como é que eu... A maior naturalidade. Eu tô parada. Eu fiquei assim, besta. Meu Deus, dela vindo, meu povo mora aí dentro. Ele é minha irmã. Mora aí. Porque eu já tinha visto naquela parte onde era a antiga INSS, alguma coisa assim, que era uma instituição, um cara de barraquinha, estava do lado. E depois foi o povo descendo para a área do Bapa. E depois a gente também ia lá pro Largo dos Mares. Aí nos mares eles concentravam nos passeios. Mas eu quero não, já der, é só para mingau das cargas, tanto que era. Porque a gente já tomou aqui, aí a gente passava o carro direito, aí eram os 4 carros. E aí quando chegava lá na Praça da Mãozinha, antes da Praça da Mãozinha, a gente entrava num lugar ali, eu não lembro isso, um lugar bem apertado no comércio, um transporte, um banco, aí também era ali outro lugar que surgia gente que não sei de onde saía. E na Praça da Mãozinha também. Aí às vezes o pessoal vinha com água. Eu vou sobrar sopa, eu quero. Aí eu tinha uma amiga. A moça da sopa, ela era tão engraçada, ela levava naqueles caldeirão de leite, que o pessoal vendia leite, era levado naqueles coisas dali. Aí o pessoal, eu quero uma coxinha de galinha. Ela dizia, só se for a minha coxa. Ela era bem divertida. Outra coisa que você falou assim, da questão da necessidade das pessoas. Aí chega assim, eu não quero nada, só quero uma oração. Eu não quero nada, eu quero ir voltar para minha casa, eu sou do interior, eu vim trabalhar em Salvador, não perdi tudo, não tenho nada. Você via com malas novas na rua, mala, com a roupa tudo. Quer dizer, o dinheirinho que trouxe, perdeu. Aí o rapaz diz assim, você quer viajar mesmo? Eu vou voltar aqui amanhã, me espere que eu vou te levar na rodoviária. Alguns ele conseguia, ele não dava jeito não. Ele ia comprar a passagem, tinha amizade com alguns motoristas de empresa assim, levava, botava a mão e foi embora. Mas assim, jovens, eu ficava bestalhando assim, com os meninos novos, as meninas, por favor, eu só preciso de uma oração. Faça oração para mim, aí vai, moça. Faça oração. Aí pegasse pelo braço, aí os meninos vinham, porque tinha um no meio, peraí que a gente faz oração. Ela não sabe fazer oração, quem vai fazer sou eu. Aí quem ficava preocupado, não sabia qual realmente era a reação, né? Aí tinha mais oração, às vezes, que a comida. Não queria. Era bem impressionante essa situação. Eu levei um pouco tempo trabalhando nessa sopa. Aí eu disse, amigo, eu queria mostrar uma sopa, mas não precisa graça, não. Eu não sei se vocês se lembram na mensagem sobre a piedade, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não vou me lembrar o espírito que escreve, mas ele fala disso, a piedade tem essa característica de pesar misturada à alegria de fazer o bem, né? Muitas vezes a gente é levado a situações que a gente sequer imagina, né? E a gente está falando desse contexto insalubre e é interessante, eu vou fazer uma abordagem com vocês agora falando sobre o ambiente psíquico contaminado que predispõe às más influenciações. Tem uma obra de André Luiz que é uma das últimas dessa série, que é a Evolução em Dois Mundos. Nessa obra, ele vai falar que no nosso pensamento existem espécies de bactérias psíquicas, né? Que são semelhantes a micróbios físicos causados pela viciação mental. Então, assim como vírus, bactéria, fungos são agentes patogênicos causadores de doenças, os nossos sentimentos desvirtuados do bem também geram um ambiente insalubre, né? Que é como se a gente tivesse uma imunidade mental, além da imunidade física, né? Que podem gerar esse ambiente psíquico predisponente a esses adoecimentos da ordem do sentimento. Então, o que isso significa na prática? Significa que, se nós quisermos nos preservar dessas influenciações negativas, a gente precisa cuidar da saúde dos nossos pensamentos.
E como os nossos pensamentos são reflexos da geração causada pelos sentimentos, a gente precisa cuidar da ordem dos sentimentos. Nessa mesma obra de Missionários da Luz, vocês já devem ter passado por esses 2 capítulos, os 2 capítulos anteriores. Capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. André Luiz acompanha um candidato à mediunidade que tem desvios na conduta sexual, né? Em excessos sexuais. E aí, André Luiz vai observar. Alexandre fala, observa o centro genésico. E André Luiz vai observar, olha, tem vibriões que estão, né, parecendo uma colônia de bactérias se multiplicando ali, por conta da conduta moral a que ele se colocou. Assim como a gente poderia observar em disfunções alimentares, assim como a gente poderia observar em maus hábitos, como maledicência, como reclamar. Joana de Ângeles tem uma obra, O Ser Consciente, eu acho que é a 5ª da série psicológica. E tem um capítulo que ela vai falar fatores de desintegração da personalidade, que ela fala sobre a queixa. A queixa sistemática é um fator de desintegração da personalidade, ou seja, ela está dizendo que a queixa sistemática pode nos levar a alienar. Não no sentido caricato, né, de uma loucura diagnosticada pela psiquiatria, mas pode nos levar a perder esse poder que a gente tem de vitalizar bons pensamentos, a ponto da gente ser escravo da queixa. É aquela história de tanto nutrir esse hábito, às vezes o hábito nos domina. E aí a gente perde, né, digamos assim, o time para poder agir. E no capítulo 4, que é o anterior a esse, que fala sobre vampirismo, porque no caso da mãe, nesse capítulo agora, da mãe e do rapaz, a gente tem companhias espirituais, né, que fazem um tipo de influenciação pertinaz, né? Parece um gênero obsessivo. Em relação à mãe, um ex-marido, né? E em relação ao rapaz, 2 espíritos desencarnados, que ele acabou se afinizando no meretrício, né? Por conta das práticas a que ele se expôs. E aí, nesse capítulo 4 de vampirismo, se fala muito sobre esse intercâmbio fluídico por conta dessa influenciação pertinaz. Então, tem um trecho que Alexandre vai falar. No círculo das enfermidades terrestres, cada micróbio tem o seu ambiente preferido. Assim, também, a cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então, é aquela velha história. A gente tem que cuidar do jardim para conseguir atrair as borboletas. Se nós não estamos satisfeitos, né? Às vezes com esse mal-estar súbito que a gente sente, né? Uma tristeza que se nos abate. Olha, vou falar uma coisa. Nesse advento de redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado. Eu estou falando isso por observação própria. Por vezes, a gente acessa ali um conteúdo e a gente não está muito concentrado, né? Não está exatamente no clima da prece. E aí a gente vai rolando o feed, acessando o conteúdo. Às vezes tem um conteúdo que nos afeta de alguma maneira, né? Nos gerando alguns sentimentos. Sentimento de repulsa, de raiva, de indignação. Dali para a gente comentar alguma coisa, compartilhar para alguém, entrar numa entrave, às vezes com o desconhecido, é daqui para ali. Então, o que eu estou querendo dizer? Essa influenciação, ela se dá na nossa vida cotidiana e com o intermédio das redes sociais, isso tem levado a um agravamento muito grande, porque é muito fácil. O conteúdo que a gente está vendo na tela nos distrai. E isso nos torna mais incautos em relação a essa vigilância que Jesus nos ensinou para os nossos pensamentos. Então é importante também a gente colocar nesse rol aquilo que a gente consome. O que a gente consome também alimenta o nosso hábito mental. Então, às vezes, mudar a natureza do que a gente consome. Estou falando que a partir de agora no Instagram a gente só vai seguir páginas espíritas que falem sobre a paz e o amor, né? Mas... Eu acho assim que, eu vejo assim que
às vezes a gente está desarrumado internamente e uma mensagem desequilibra. Bota a gente lá embaixo, a gente fica repensando o porquê daquilo, né? A desarrumação interior, né? A influenciação, que nós não estamos dentro do nível equiparado assim, uma plenitude do pensar. As variações são imensas e dentro dessas variações a gente abre o campo e é nesse momento que a gente vai olhar uma mensagem, a gente não entende, até porque as mensagens são frias, as mensagens elas não mostram o sentimento, na maioria das vezes, e às vezes se choca e se pergunta o porquê que está acontecendo aquilo. Eu estou lhe dizendo isso porque já aconteceu comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendi esse processo. Aí eu vejo depois que eu estou totalmente desarmado, é um momento que eu estava desarmado, e o problema não era a mensagem, o problema era como eu via a mensagem. Então essa influenciação realmente é por todo sentido se falando. Inclusive dentro da casa espírita, porque a gente está desarrumado mesmo, até quando o colega faz um pronunciamento, a gente não está disposto a ouvir da melhor forma, entendeu? A gente quer, às vezes a gente tira esse sinal, né, a interrupção, porque na verdade quando a gente está expondo uma ideia, o bom da ideia é a gente ouvir ela por inteiro, né? E às vezes eu percebo que em determinado momento, o outro vai dizer, eu sei o que ele está pensando, como é que você vai saber o que o outro está pensando? Entendeu? Então isso desarruma, desequilibra. Então essa questão de a gente interromper, de a gente não ser assim uma pessoa pronta para escutar, e isso perturba até o próprio ambiente. É por isso que no grupo de estudos, que a gente fala assim, poxa, como é bacana a gente saber ouvir cada um. Entendeu? Cada um traz um quesito muito importante. Talvez não seja para ele para si, mas como enriquece o conteúdo do trabalho. E essas influenciações que está dentro do capítulo, ele repercute como inteiro. Às vezes a gente tem uma estrutura de um grupo de estudo totalmente desarrumado, porque a gente ainda está impactado com determinadas coisas e a gente vê que não permite que as pessoas sejam como elas são. E o grupo é diferente. Então, dentro dessa ideia, eu comungo muito com esse tipo de trabalho, porque o importante é o diferente. Se a gente não se acostumar a viver por diferença, é o ciclo de influência que a gente vai imantando, e aí a gente começa a falar do colega ali, começa a falar do outro, começa a falar do outro, e cria um clima de perturbação. É assim que as mediúnicas acabam. Isso, Nessa... exatamente. E o que você trouxe aí bacana, né? Esse exemplo aí da questão das redes sociais, né? Da internet e tal. Esse filtro, né, que devemos fazer. Porque o capítulo, eu até comentei aqui logo cedo, alguns podem ler, estudar e achar que o assunto está lá distante, mas não, está muito presente no nosso dia a dia. E um exemplo que eu passei e passo. Quantas vezes a gente está com uma preocupação, entre aspas, mais intensa, mais exagerada, né? E a gente vai dando vazão àquilo. Aí a gente vai para a doutrinária, aí ouve uma palavra e tal, aí começa a iluminar. É assim, aí dá aquele alívio, né? E não é mais aquela preocupação. E quando a gente sai, eu já passei por isso, e passo. Quando sai, aí volta a preocupação de novo, volta. Então, é o nosso dia a dia, né? Essa questão da influenciação. Aí, como você trouxe a internet, todos nós a utilizamos. E não só essa seleção, a seleção de um filme. O que é que eu estou ligando para trazer para dentro da minha casa? Ou o que é que eu estou saindo para ir para uma sala de cinema e ficar ali tensa com o negócio lá, né? Que tem gente que eu não gosto, nada contra quem gosta, mas filme de terror, música, que vibração, como você bem trouxe aí, que você estudou essa onda magnética que a gente está entrando, né? Então, faz parte da gente, né? Então, é um capítulo que eu pelo menos falo, me importa.
Perfeito. Porque com o que vocês falaram, tem tema de uma discussão agora. Eu não tenho meados de julho, tem uma convenção das farmácias, que é a Farmácia. E por isso que realmente fiquei visto, porque eu não imaginava que dentro de uma convenção dessa eles iriam trazer um tópico extremamente importante. O que é mais dialogado hoje, o que é mais visto, Moisés pode falar isso aqui com mais propriedade. A nossa TV e a internet de forma geral, hoje traz um enunciado muito forte da violência no país. Isso virou uma temática de tamanha proporção que isso dá audiência. O que é que eles viram com isso? Que toda vez que falava que então o lugar tem um negócio de guerra de facção, aí o povo fica. E isso começou a se tornar uma realidade. Por que no histórico? Porque a gente estava dentro de uma convenção onde falamos muitas coisas sobre saúde e tal, e uma pessoa, senão eu não esqueci o nome dela agora, ela daqui da Bahia, ela estava lá levando exatamente esse olhar, que ela enunciou como corrente do bem, que a ideia é promover o contrário do que está sendo feito agora. Quantas ações são feitas em Salvador que ninguém sabe, de pessoas que se dedicam ao bem, a ajudar famílias, a tirar pessoas da criminalidade, das drogas, e que isso ninguém mostra. Em outros estados, ela fez um trabalho lindíssimo, ela conseguiu viajar pelas capitais mais eminentes, onde tem essa questão da drogadição, da violência em si, e fez um painel mostrando que isso já é real. Tem pessoas, inclusive empresas, que estão financiando campanhas para poder parar com isso. Mas só que a gente ainda perde o nosso tempo olhando as coisas que necessariamente dão ibope, dão audiência para eles, mas para nós traz exatamente essa desarmonia que a gente falou. Então, assim, o tema e o que a professora traz para a gente é extremamente importante, porque nós é que podemos refrear isso. Nós é que precisamos educar nossos filhos a não buscar esse tipo de conteúdo. Às vezes é um jogo. Se você for pegar uma criança para escolher um jogo hoje, ele vai querer aquele de assalto, de combate, de tiro. E tem tantos outros jogos que ensinam a fazer casas, a movimentar famílias, a mudar estruturas, mas eles não gostam, porque a própria estrutura do que é levado para eles é da violência. Então, importantíssimo esse assunto, essa mostragem que você traz para a gente, isso que o Jorginho e Rosângela falou, e a gente começar a buscar conteúdos que verdadeiramente tenham um mínimo de mudança e melhoria para todo o nosso ambiente. Isso faz um diferencial sem tamanho. Perfeito. O Márcio, eu queria que se tivesse um contraponto e quando a Delvis fala dos hábitos, eu queria que tivesse um contraponto no contexto de hoje. O que é o problema? Contra as nossas boas intenções, tem os hábitos arraigados e a necessidade de implicação. Porque a gente vive na pós-modernidade, né, como os teóricos chamam, e vários teóricos dão nomes diferentes para a nossa sociedade. Sociedade do espetáculo, sociedade exibicionista, sociedade de consumo, né? Uma sociedade em que o tempo tem sido usado de uma forma controversa. Nós estamos mais ansiosos e deprimidos, que tem a ver com a relação que a gente entretece com o tempo. O tempo é o mesmo, não mudou a forma de marcar o tempo, mas a gente tem a impressão de que o tempo nunca dá. Por quê? Porque a velocidade daquilo que vem por meio das informações que a gente consome é uma velocidade célere. Os algoritmos das redes sociais e da própria internet são feitos para gerar uma sortidez, uma alternância do conteúdo a ponto de nos manter presos. Por quê? Porque ele alterna aqueles conteúdos que a gente escolheu ver com os patrocinados que vendem. Então o algoritmo está a serviço do capitalismo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de tempo para refletir sobre o que a gente quer. E como que a gente vai encontrar esse tempo? É isso que no livro, né, nesse capítulo, a gente consegue reflexionar, porque eu fiz uma anotação aqui, tipo um resumo, né? Quando a mãe, o filho e a filha saem da reunião, então após a reunião de assistência, onde foi feito um tratamento para aquela influenciação pertinaz,
eles voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. A compreensão geral da necessidade do trabalho e do serviço do bem, né, de aplicação do Evangelho como luz viva nas nossas vidas, no caso deles, ainda estava por vir. Então, na prática, o que é esse viver o Evangelho, né? Sem que a gente possa sair da vida, sem que a gente possa abandonar os círculos sociais, deixar de fazer as coisas que a gente gosta. É não ser tragado pela velocidade ciclópica dos nossos tempos. Ter a condição de arbitrar sobre o que eu quero ou não quero fazer. Nem sempre isso será possível. Porque, pense, por exemplo, no trabalho. Por vezes a gente é submetido a uma rotina, que é uma rotina desgastante, uma rotina que nos demanda muito. A gente, às vezes, não faz tudo o que a gente quer. Tem atividades ligadas ao nosso trabalho que a gente gosta, outras nem tanto. Mas, nos momentos das pausas, aqui refúgio a gente recorre. Porque se a gente recorrer às redes sociais, cai no que Jorge falou. Eu já estou desarranjada, desgastada, estressada, com a cabeça cheia de informação e vou consumir mais informação. Se eu recorro à prece, eu tenho a prece, a contemplação de uma paisagem bonita, a uma leitura edificante, eu tenho um espaço para que eu possa me escutar. Jorge também abordou isso da escuta. Eu, particularmente, especulo. A dificuldade que a gente tem de escutar o outro é também a dificuldade que a gente tem de se escutar. Por vezes a gente deixa relegado à segunda instância as nossas próprias necessidades emocionais. E o irmão Jerônimo, ele sempre nos convida a ir para a natureza. Ele sempre leva a gente nas meditações, quando tem um encontro com ele, né? E em toda a sua obra também, ele convida que a gente observe a natureza. Tem uma passagem, não vou lembrar agora do livro, que ele fala dos diversos tons de cor verde em tal ambiente. E aí isso vai abrindo o seu percepção, aí você vai vendo umas coisas, aí você realmente vai num parque um dia, e aí você vê a tonalidade da grama, aí você até vê a tonalidade da terra que está embaixo da grama. E aí você vai, porque a meditação faz isso com a gente. A mente da gente vai para um outro lugar que você diz assim, quando você volta, que bom, né? Você para, você passa. Então, eu estou lembrando disso porque algumas vezes, em algumas condições aqui, nós dizemos assim ao grande público, vamos à natureza. Vamos agora observar isso, vamos observar assim. E isso são coisas que a gente tem ao nosso alcance. Lembrando a rotina, muitas vezes a gente vai sem freio, mergulhado no que tem que fazer, o que tem que fazer, o que tem que fazer. Tanto que quando às vezes acontecia alguma pausa inesperada, a pessoa ficava até sem saber o que era que tinha que fazer naquela hora, né? Porque mudou. Eu, graças a Deus, já tinha um certo centramento, eu falava assim, eu também estou de pausa agora, bora sentar aqui nessa sala. Aí era uma sala que dava um fundo para um quintal, uma chácara enorme. Olha essa árvore aqui. Eu vou ficar aqui olhando a árvore? Vai, escute aqui, olha o passarinho cantando. Que passarinho cantando? O ônibus passando aqui de calma. Você vai escutar o passarinho cantando. Aí a gente, se a gente não tiver alguém que vá botando, a gente vai vendo e percebendo, a pessoa nunca vai perceber, nunca vai achar, né? Então, é importante, como ele falou, esse início do capítulo, ele falou assim, a prece e a meditação é tudo que a gente aqui é toda hora, o tempo todo chamado. E quando a gente fica desorganizado, eu lembro Agostinho, né? São Agostinho, assim, eu repasso meu dia, como isso me ajudava. Porque a gente tem muitas atividades, muitas atribuições e realmente a gente precisa se organizar. E tudo leva a gente a um texto do irmão Jerônimo, no livro Reforma Íntima, ele fala assim, sobre as coisas que acontecem sem a gente perceber. Tipo assim, você tem uma programação, os imprevistos.
e acontece os imprevistos, como é que a gente fica diante deles? Se a gente já está tão controlado em tudo, parece que não tem espaço para isso, né? Aí a gente se aborrece, a gente se irrita e muda completamente. Assim, se eu tivesse realmente organizada, isso não mexeria comigo. Assim como a mágoa, assim como os rancores, tudo isso. Mas ninguém aqui é perfeito, né? A gente só precisa saber que tem meios de desativar essa onda, né? Mudar possível, né? É importante essa reflexão que ela trouxe para a gente não desejar se arrumar primeiro para depois ir para a convivência, né? Veja que ela trouxe um meio prático da gente ir se arrumando à medida que a gente convive, né? Joana tem uma mensagem que ela vai falar, ó, se você não pode ir para o campo, todo mundo tem uma janela. Então você abre a janela e contempla. Se na sua frente tem uma rua movimentada cheia de carros, você olha para baixo, porque provavelmente você vai encontrar algum jardinzinho, alguma grama. Se tudo tiver tomado de asfalto, olhe para cima, porque o céu com certeza não terá completamente tomado. Então, essa reflexão é importante, por quê? Porque a natureza, ela tem um ritmo próprio, que não é um ritmo louco. O tempo de Deus é um tempo perfeito, né? A gente vê, por exemplo, germinação de flores, germinação de plantas. Não adianta. Por mais que a gente foque o nosso pensamento, plantinha cresça aí rápido e cresça grande, que nem aquela história do pé de feijão, né? Que vai lá nas alturas do céu. Não vai subir na velocidade do nosso desejo, né? Funciona na velocidade que tem que acontecer. A gente pode ser responsável pela semeadura, mas a alternância dos climas, a irradiação do sol, a chuva que cai, né? Isso está fora do nosso controle. Então, isso é importante para a gente perceber que tem algumas influências que estão fora do nosso controle. Eu não sou responsável pelos sentimentos dos outros, eu não sou responsável pelos pensamentos dos outros, mas eu sou responsável pelos meus. E como, aí tem uma outra obra, né? Pensamento e Vida, de Emmanuel, tem um capítulo chamado Associação, que ele vai falar que nós sempre somos a soma de muitos, quando a gente está estudando, quando a gente está conversando, quando a gente está orando, quando a gente está confraternizando, sempre estamos em conjunto. Então, se a gente muda, né, portanto temos controle daquilo em que a gente se fixa, necessariamente a gente também vai mudar essa influenciação. Só que esse é um esforço persistente. Provavelmente a gente vai sair daqui hoje munido, né, de todas essas ferramentas. Não, a partir de hoje vou orar mais, vou fazer minha meditação, né, voltar com o yoga, vou voltar em revista aquilo que aconteceu no meu dia antes de dormir. E frente à primeira adversidade, Patrícia, isso que você está trazendo, eu estava esperando um momento para poder falar, né? Um comentário, se você tiver alguma coisa para complementar. Assim, a primeira vez que eu vi a explicação de como se processa a transmissão vital foi no livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre, onde ela traz exatamente a explicação que você trouxe do comprimento de onda, da emissão mental através de ondas e etc. Aí eu fui entender, né? E, de repente, a gente se para pensando sobre o controle que a gente pode ter sobre esses acontecimentos, né? E romantiza de tal maneira que a gente termina por se culpar porque não consegue dar cabo dessas influências, desses pensamentos que chegam até a gente, os sentimentos que chegam até a gente. E, muitas vezes, a gente não tem controle sobre isso, né? É preciso que a gente saiba que por mais que a gente estude, por mais que a gente se informe, que a gente saiba que a oração é um antídoto poderoso com relação a essas coisas todas, mas a gente, enquanto estiver aqui, não vai deixar de sofrer a influência desse mecanismo todo, que perpassa sobre o próprio ritmo que a gente vive, a questão do tempo, como também sobre toda essa população invisível que coabita conosco aqui na Terra, que vai estar o tempo inteiro e que não necessariamente a culpa é sua de
esse pensamento desarmonioso chegar até você. E aí é o que você estava falando quando eu pedi a palavra. É um trabalho incessante. É um tempo. Enquanto nós estivermos vivos, necessitaremos cuidar daquilo que chega até a gente. Não é somente porque a gente está desalinhado, porque às vezes a gente está num momento de oração, completamente sintonizado com aquele momento, e de repente chega um pensamento que está em desacordo com aquilo, né? Então eu penso assim, que é um trabalho incessante. Eu tomei isso para mim, de sair dessa linha de procurar qual foi a minha culpa nisso. Chegou, eu vou cuidar disso. Muito bem colocado, viu? Porque é isso que a gente vê no capítulo, né? Há nesse ponto uma escolha. Eu posso escolher permanecer na culpa, na recriminação, por conta de eu não conseguir dar conta, né? Todos nós gostaríamos de ser muito melhores do que somos, verdade, fato. Então, ou a gente se coloca na culpa de não conseguir ser melhor, a cobrança por ser espírita. Às vezes eu vejo muitos conflitos por conta disso, né? O espiritismo, ele está a serviço da nossa iluminação. Ele não é um flagício para a gente repetir o martírio dos santos. Ele é um instrumento que a gente vai usando na medida das nossas possibilidades, né? Ou a gente projeta os nossos conflitos nos outros. Então, é aquela questão do vitimismo, né? O culpado é o mundo, eu sou um pobre coitado que não tenho oportunidades e que sou vítima das circunstâncias e não tenho nada a fazer. Então, a posição que ela traz é a posição que Alexandre fala, né? O que a espiritualidade quer é justamente que cada um pegue o seu quinhão e faça a sua parte, né? Porque André Luiz pergunta, mas a gente não podia neutralizar a influência perniciosa desses espíritos? Olha, eles estão desejosos, eles vieram para o tratamento, vieram para a reunião. A gente pode dar uma ajudinha. E Alexandre, naquela paciência de Jó, né? A gente já ajuda, André. A misericórdia não falta. Mas a gente quer ver as sementes frutificarem. A gente quer ver também, a gente precisa ter paciência com esse trabalho que vai acontecendo. Não sei se vocês se lembram de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o amor por Lázaro. Mensagem belíssima, né? Em que ele vai comparar o coração humano a um campo. Olha que metáfora. O coração humano é como um campo. E nós somos ao mesmo tempo os lavradores, os proprietários desse campo, né? Então é um campo que a gente precisa semear, que a gente precisa retirar as ervas daninhas. A gente não pode deixar ele lá, senão a coisa se perde. Mas é um campo também que a gente precisa estar permeável para as intempéries, para os processos que a vida faz, né? Fazendo um pequeno adendo pessoal, gente, eu, por exemplo, vivo hoje uma situação que eu tenho um afeto muito querido que passa por dificuldades que estão fora do meu controle. E todos os dias eu peço a Deus que as dificuldades recaiam sobre mim, porque, vocês já devem ter passado por isso, a angústia de quem está ao lado de quem sofre, eu acho que é maior do que a angústia do sofrimento. Eu falo, Jesus, eu já estou acostumada ao sofrimento, passa para mim, mas eu não estou acostumada a essa expectação de sofrimento, né? Isso dói. Mas, assim como Deus trabalha no campo dos nossos corações, a gente também tem que permitir que Ele trabalhe no campo dos corações daqueles que a gente ama. A gente vai tolher a liberdade do outro, né? A gente vai tolher a necessidade de burilamento do outro, porque as dificuldades, se bem enfrentadas, é o que a gente está vendo aqui, elas servem para o nosso progresso. Então, que amor é esse? Egoísta, que quer livrar aquele que ama das dificuldades que podem levá-lo a amadurecer, só para não se infelicitar
com as dificuldades que está vendo o outro passar, né? Então, isso assim são desafios que a gente precisa enfrentar, né, nessa ordem do amor, que a gente está falando dos nossos problemas, mas pense que a gente também está convivendo com pessoas que também estão às voltas com os seus problemas. E aí tem um aspecto importante, né? A questão da desarmonia. Veja, nós não somos inafetáveis. O que isso significa? Às vezes no meu exercício profissional a pessoa chega e pergunta assim: o que é que eu faço para me blindar? Não sei. Não foi ainda desenvolvido, né? Se você encontrar aí uma capa de chumbo, você me conta para eu comprar também, porque eu tô querendo, porque o ser humano é afetável. Não tem como, né? Aqui nós estamos nos afetando. Eu falo, vocês reflexionam a partir disso, né? Os colegas falam, vocês falam, eu também reflexiono a partir disso. Então é um regime de comunhão recíproca. E é graças a isso que a gente se transforma. Porque se não fôssemos afetáveis, como a espiritualidade poderia nos ajudar? Por que eu estou falando isso? Por conta da família. Então, a gente tem as nossas questões, os nossos conflitos, o nosso quinhão para arrumar, né? Como diz Jorge. E aí a gente nasce, não por acaso, num ambiente em que a gente respira, porque a família é, antes de tudo, um clima psíquico. Sem nenhuma palavra. Vamos supor que a gente conviva numa família em que ninguém fale com ninguém. Seria uma coisa terrível, mas imagine que isso ocorreria, né? Todo mundo tá ali, parece um albergue. Hã? Acontece muito. Parece um albergue, né? Vai só para dormir. Ninguém fala nada com ninguém. Clima psíquico de influenciação recíproca. Não fala, mas pensa. Pensou, tocou. Então, essa influenciação dentro da família também é um grande desafio. Porque é onde a gente passa boa parte do tempo. A gente nasce ou constitui essa família. E essa família não é uma família de pessoas estranhas aos nossos sentimentos. Então, se alguém desconhecido pisa no meu pé, 2 minutos depois, com certeza eu já não lembro mais. Isso quando é uma traição por parte de alguém que está debaixo do mesmo teto. Às vezes nem precisa ser uma traição. Às vezes uma palavra ofensiva. Às vezes um olhar, né? Ou a falta do olhar. Estou falando com a parede e queria ser escutada. Então essa influência ela também está dentro de casa. E como nós nunca estamos sozinhos, nós temos as nossas companhias e adivinhe, aqueles com quem nós convivemos também têm as suas. Posso não comungar dos mesmos pensamentos. Não é porque está debaixo do mesmo teto que necessariamente essas companhias nos influenciam, né? Por conta da questão do pensamento não ter obstáculos, né? Não ter distância. Às vezes minhas companhias espirituais estão passando agora lá pelo Bonfim e tá ligadinha aqui comigo. E as companhias de vocês, né, que estão aqui na sala, não necessariamente têm essa afinidade. Sabe que não é nada físico, mas como a gente está convivendo junto, é possível, é mais provável que em algum ponto isso também se toque. Então isso nos faz pensar, agora saindo um pouco da família, também para as nossas companhias e as pessoas com quem a gente se associa, né? Tanto em relação a amigos, a colegas, a pessoas que fazem parte do nosso convívio, que foram da nossa escolha, e mais uma vez as redes sociais. Com as redes sociais a gente entra na casa de qualquer pessoa. Se for um perfil aberto, eu digito o nome nas redes sociais e eu acesso. E aquilo que está ali posto como conteúdo será de alguma forma assimilado por mim. A gente tem preparo
para isso, né? Que é a questão que o Jorge trouxe mais cedo. Porque a gente não traz qualquer pessoa para dentro da nossa casa. Mas hoje a gente vai e... Fisicamente não. Mas muitas vezes a gente invoca pelo pensamento. Que foi o que a Alexandre até falou. André Luiz, Alexandre, mas a gente não pode tal, fazer uma separação e um bloqueio. Não adianta não, André. Eles vão invocar pelo pensamento de novo. Porque é a questão da afinidade, do desejo de manter próximo. Né? Então, o trabalho é longo. E a gente não pode desistir. Mesmo porque a gente tem recursos. Né? Não há por que desistir. Porque a gente se desesperar, porque a gente achar que não consegue. Por vezes o fardo está muito difícil. E a gente também precisa aprender a pedir ajuda. Né? A Casa Espírita oferece esses recursos. A gente tem recursos médicos também, recursos psicológicos que nos ajudam. Mas, sobretudo, a gente precisa começar a aprender a contar com os nossos próprios recursos. Às vezes a gente se subestima, a gente se desmerece. Acha que não consegue ou acha que não merece, acha que não pode, acha que não é devido. Então isso também a gente precisa trabalhar, né? Uma coisa legal aí, Paty. A Casa Espírita tem os recursos. Isso é muito importante. Quem trabalha em Casa Espírita sabe que a casa tem todo esse potencial. Só que a gente não sabe recorrer. O grande problema é que a gente está no ambiente. Quando a gente está no hospital, trabalha no consultório, a gente vai para o médico, quando a gente sente qualquer questão. Olha, o doutor Fulano, que é especialista nisso. Nós temos uma casa aqui, como essa que eu puxei, tem trabalhadores inúmeros, só que a gente não sabe recorrer para buscar ajuda. A gente quer que os outros descubram que a gente está doente. Entendeu? Isso é muito visível. Então a gente se questiona que a casa não oferece isso, que a casa não oferece aquilo, e fica no subjetivo de que a casa é inoperante. Mas quem conhece a nossa dor somos nós. Quem conhece a problemática somos nós. Então temos que saber recorrer e buscar ajuda. Então o que acontece muito é que a gente tem tudo na mão e a gente não sabe usar. E aí o que você me fala disso? Vamos ter que começar a aprender, né? Porque se a gente tem as questões para resolver e a gente tem a ferramenta, a gente tem que começar a aprender a usar, né? Isso daí da telepatia, das pessoas adivinharem aquilo que eu estou sentindo, bom, a gente está encarnado e a gente tem que começar a usar o diálogo para poder manter as nossas relações, né? Porque ninguém tem bola de cristal, a menos, não sei se alguém é adepto, né, ou gosta, mas a menos que tenha alguma coisa, né, que seja numa clarividência, que viu nas cartas, viu nos búzios ou coisa que o valha, a gente vai precisar manifestar. Eu penso que isso tem muito a ver com a forma como nós somos educados. Nós passamos anos, 20 anos na escola, pelo menos, desenvolvendo o nosso cognitivo. Então a gente aprende muitas coisas úteis. A gente aprende sobre português, matemática, ciências humanas, ciências exatas, né? Educação física, filosofia, literatura, mas da ordem das emoções. A gente não foi ensinado a trabalhar. A escola ela tem um papel de socialização muito importante, né? Eu, particularmente, sou terminantemente contra o homeschooling, que é aquela liberação dos próprios pais, né, ensinarem os filhos em casa, por conta desse aspecto da socialização. É o primeiro laço social, às vezes, fora do lar e fora do prédio, ou do quintal, ou da rua, com quem a criança convive. Que ela tem a opção de respirar um clima psíquico diferente. Se submeter a outra cultura, a outra visão de mundo, né? Ter esses enfrentamentos. Hoje, com essa coisa da internet, a gente tem a possibilidade de viver em bolhas. Se eu escolho os materiais que eu consumo,
e nós normalmente somos movidos pelo prazer, dificilmente eu vou escolher, a menos que seja uma pessoa bastante analítica, bastante de senso crítico elevado, dificilmente eu vou escolher coisas que são contraditórias àquilo que eu penso, a menos que eu queira o contraditório para que eu possa reflexionar sobre. E isso é um grande perigo, porque isso nos torna mais presas dos nossos enganos. Quando nós convivemos, e Jorge também falou isso sobre o diferente, né? Somos todos diferentes, somos mundos particulares. Quando a gente convive com o outro, que às vezes nem pensa de uma forma contrária a mim, mas de um ponto de vista diferente, isso me ajuda a expandir a minha capacidade de compreensão. Isso me ajuda a pensar de acordo com outra ótica. Como ela falou sobre as tonalidades de verde, né, que ela passou a observar por conta de alguém ter estimulado esse tipo de pensamento. Só que nem sempre nós estamos abertos. Às vezes por conta dos nossos preconceitos. É uma coisa polêmica, vocês podem discordar de mim, mas eu acredito que nós todos somos em algum grau preconceituosos. Seja, né, em alguma questão, em algum grau. Porque nós convivemos em sociedade e tem algumas coisas que são meio que institucionalizadas e que foram repassadas para nós, por vezes através de conteúdos ditos didáticos, né? Mas eu não quero entrar muito nessa seara para a gente não enveredar em outros temas. Pegando isso que você trouxe aí e juntando ao comentário de Jorge com relação às pessoas não buscarem o centro como um ponto de ajuda, né? A gente percebe nos ambientes, especialmente profissionais, que quando uma pessoa aparece com alguma doença, com algum transtorno, há uma tendência de se potencializar aquilo ou culpabilizar todas as outras coisas por conta daquilo. Uma forma de preconceito contra a doença. Se for uma doença de fundo psicológico, pior ainda. Então, assim, eu percebo que às vezes no centro as pessoas podem também passar por essa linha de pensamento de haver uma discriminação. Se for trabalhador, então, pior ainda, de haver uma discriminação com relação àquela dificuldade que ela está vivenciando, de culpabilizar a pessoa por aquilo, de afastar do trabalho. Não é que não deva afastar, eu acho que a depender da situação, precisa, mas um afastamento de uma forma amorosa. E muitas pessoas acho que têm receio de dividir aquela dificuldade e ser culpabilizado por aquilo e terminar adoecendo mais ainda ou aumentando ainda mais a carga da situação por conta da maneira como aquilo foi levado. Não estou falando de nenhuma instituição especificamente, mas assim, do ambiente espírita de um modo geral. E aí já traz logo o fantasma que todo espírita coloca, que é a questão da obsessão, né, que todos nós sofremos, mas se coloca de uma maneira como se fosse a culpa daquela pessoa que está ali, que abriu campo para aquilo, é desequilíbrio da pessoa. Então eu acho que essa questão do preconceito precisa ser muito trabalhado, especialmente dentro da casa espírita, para encarar essas situações de uma outra forma, deixar todas as pessoas muito à vontade para buscar socorro na hora que precisa. E aí um alerta principalmente, né, para nós médicos, atuantes da casa espírita, né, porque todos nós somos influenciáveis e obsediáveis, todos nós, todos sem exceção. Nós, a irmã Bernadette, todos nós sem exceção. Agora, a questão de ceder, digamos assim, entrar em sintonia e tal, aí é questão individual de cada um. Só que há médiums, né, e também não falando de uma ou especificamente dessa ou de outra, qualquer caso espírita, mas de modo geral, que acha assim, eu sou médico, faço parte daquela instituição, faço esse trabalho, acha que está blindado e não está. Aí mesmo é que vai ser aí assediado, acaba caindo realmente numa rede, né, ali sutilmente, que a gente sabe que as obsessões começam de forma bem sutil, né,
quase que imperceptível, cai nessa realmente acaba, como eu digo, na armadilha da obsessão. Então, nós precisamos estar atentos a isso e nos perceber falíveis, sim, porque tudo que ainda nós caminhamos e seguimos e sabemos que gostaríamos de fazer diferente é porque nossas mentes ainda são viciosas dos nossos velhos comportamentos, né? Lá atrás, por mais que a gente fala assim, poxa, isso aqui eu já não faço, mas ainda temos dentro de nós reminências de possibilidade de fazer. Aí a necessidade de estarmos bem vigilantes, né? Aquilo, né? E seguir, Jesus disse, vigiar e orar. É uma constância sempre, né? E Kardec diz que os espíritos nos influenciam mais, né, do que imaginamos, que ordinariamente eles que nos dirigem. Ordinariamente é em forma de quê? Ordinário, ordem. Não é isso? Ordem. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? E quando nós nos predispomos e quando nós aqui estamos na reencarnação, a gente sabia de alguma forma disso, né? Mas, naturalmente, que não temos a vigilância ainda atenta. Por isso que somos obsediáveis e influenciáveis. Perfeito. Então é previsível, se a gente não segue os requisitos para a influenciação, está dentro dessa previsibilidade. Exato, Jorge, que aí é as ferramentas que você falou. Porque como estamos na casa espírita, a gente recebe a informação. Agora não é aquele virou a chave e pronto, já sei como é, não é. É contínua, né? Esse trabalho contínuo. Tem uma questão que eu joguei para o grupo, normalmente a gente faz um planejamento, a gente responde as questões para o pessoal estar estudado, pesquisado. Eu mandei para o grupo, eu queria que você, por gentileza, discorresse um pouquinho sobre essa questão. Quando Kardec ele faz aqui, André Luiz, a advertência a questão da advertência. Qual foi a advertência de André Luiz, de Alexandre, dentro do entusiasmo de André Luiz, perguntas, falas de agradecimento e do alívio, e de alívio dos irmãos encarnados quando saíram do trabalho? Eu queria que você desse discorresse um pouquinho sobre essa situação, porque, na verdade, isso é visível quando a gente trabalha na casa espírita e quando a gente está nesse entusiasmo, as ocorrências depois do estudo, você viu? Tem uma frase de Emmanuel que resume bem, né? Na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Crucificar-se não é ser crucificado, né? Porque o Cristo não tinha mácula e pela crueldade humana foi crucificado. É carregar a nossa cruz até o ponto final. Tem uma frase de Haroldo que eu gosto muito: toda dor tem a hora certa de acabar, quando a gente aprendeu a lição. Então, crucificar-se é a gente suportar as oportunidades que a vida nos dá de aprender, né? Suportando as dores e as delícias, porque durante esse processo de transformação tem muitas coisas boas que acontecem, né? Pessoas que a gente conhece, que nos estimulam, que nos amparam, casas, sejam espíritas, sejam outras casas, que a gente se sente acolhido, né? Desilusões, que é um misto de dor e de prazer, porque as desilusões sempre são muito dolorosas, mas ao mesmo tempo nos abrem o olhar para coisas que a gente não percebia, né? Então é suportar isso até o fim. Agora, quando será o fim? Porque nós somos testados incansavelmente, né? Eu tenho pensado sobre isso. Por exemplo, agora eu estou passando por um momento da minha vida que eu sei que eu preciso aceitar uma situação. E eu já passei por essa prova antes. A prova da paciência e da resignação, quando era mais jovem. Eu achei que eu não precisaria mais ter que me resignar, ou que
a resignação, depois de tudo que eu passei, seria fichinha. E eu tô vendo que não é. Então, às vezes, a impressão que a gente tem, né, do quanto que a gente progrediu, é uma impressão deturpada porque a gente ainda não foi provado o suficiente. Então, a gente também... Pois é. Vou colocar meia dose para a Paty aqui, que ela só aguenta meia dose. Mais na frente vem a outra metade, que ela já vai estar fortalecida. Então a gente também precisa de uma boa dose de paciência conosco. Né? Entender que não é pessoal, que Deus não nos odeia, Deus não nos esqueceu, pelo contrário, Ele nos ama. Né? Daí as provas, mas que a gente vai precisar enfrentar. Não tem jeito. Gente, eu quero agradecer, né, por conta do horário, finalizamos no horário, agradecer pela participação de vocês, pelos comentários maravilhosos, aprendi muito hoje, agradecer a oportunidade e desejar que esse grupo dê continuidade.